Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. Agora eu vou ler para vocês uma coletânea de relatos sobre quadros. O rosto no quadro. Em 2002, eu estava em processo de emagrecimento e costumava tirar fotos com as roupas para mostrar meu antes e depois nas redes sociais. Em um desses dias recebi uma ligação de uma prima, perguntando o que era o quadro atrás de mim, se era uma foto, um espelho ou um retrato. Respondi que era apenas uma pintura feita pela minha mãe, um círculo de madeira pintado à mão, com flores. Ela ficou em silêncio por um instante e disse: "É que tem um rosto ali." Achei que fosse impressão dela, mas logo depois, duas primas me ligaram dizendo que essa mesma prima havia comentado sobre o rosto que aparecia no quadro da minha foto. Curiosa, fui ver a imagem e realmente tinha um rosto lá. Detalhe, a foto foi tirada em um dia 28, justamente o dia em que minha mãe faleceu. Não no mesmo mês, mas na mesma data. Coincidência ou não, várias coisas marcantes na minha vida aconteceram em dias 28. Alguns diziam que o rosto era da minha avó, outros que era da minha mãe. Uma única amiga disse não ter visto nada, mas 99% das pessoas viram claramente o rosto, e eu acabei tendo que tirar a foto da internet. Perdi a imagem original quando troquei de celular, mas lembro bem dela. Naquela época, um ano após a morte da minha mãe, vários fantasminhas começaram a aparecer nas minhas fotos, como pequenas nuvens brancas que pareciam se mover de uma imagem para outra até desaparecerem. Uma amiga médium me disse que era algo bom, uma manifestação espiritual no horário do universo. Eu, como médium, desde pequena, já estou acostumada a ver, ouvir e sentir presenças. Também tenho premonições. Antes de alguém falecer, sempre sonho com uma visita que me avisa o que vai acontecer. E até hoje, sinto que minha mãe se comunica comigo através de borboletas. O quadro amaldiçoado. Minha falecida avó, que era evangélica, dizia para meu avô não comprar certos quadros com imagens de crianças, que ele sabia que não era certo. Mesmo assim, ele teimou e comprou um. 2 dias depois, por volta de 1h da madrugada, meu avô acordou gritando, desesperado. Minha avó, que costurava até tarde, correu ao quarto e viu todos acordando apavorados. Meu avô dizia que uma criança estava puxando o cabelo dele e dizendo que o levaria para o inferno. No chão havia vários fios de cabelos arrancados e a cabeça dele sangrava. Depois disso, ele precisou tomar remédio para dor e para dormir, de tanto medo. Naquela mesma noite, tiraram um quadro da parede, quebraram e jogaram ele fora. O palhaço que sorriu. Eu era criança e estava na casa de uma tia. No quartinho, onde guardavam tralhas e brinquedos, havia um quadro de um palhaço triste pendurado na parede. Enquanto procurava algo para brincar, olhei para o quadro e vi o palhaço sorrir para mim. Gelei na hora, saí correndo e nunca mais entrei naquele quarto. Foi tão rápido, mas tão real, que até hoje não sei se foi coisa da minha cabeça ou se aquele quadro tinha algo de verdadeiramente maligno. Desde então, tenho pavor de palhaços. Não gosto, não confio e evito chegar perto. O menino chorando. Na casa da minha avó havia aquele famoso quadro do menino chorando. Depois que ela o pendurou, coisas estranhas começaram a acontecer. Vultos, barulhos e desgraças em sequência. Morreu um tio, depois o avô, depois a própria avó. Certa vez, meu irmão queimou o quadro e viu uma fumaça preta saindo dele. Acreditamos que aquela imagem carregava algo maligno. Foi um dos maiores traumas da minha infância e até hoje detesto quadros, especialmente os antigos. A criança que piscou. Minha irmã ganhou um quadro com a imagem de uma criança muito bonita. Logo depois, começaram os barulhos e vultos pela casa. Ela levantava de noite e via sombras no corredor, mas não associava nada ao quadro. Um dia, ao entrar na sala, a criança do quadro piscou para ela.
Assustada, ela contou ao marido, que não acreditou e disse que era imaginação. Então ele pegou o quadro e levou para a casa da mãe dele. E as coisas começaram a acontecer lá também. Somente depois de orarem o Salmo 91 e queimarem o quadro, tudo parou. O quadro que mudava de rosto. Na casa da minha avó, falecida há 20 anos, havia um quadro onde eu dormia aos finais de semana. Ele ficava na parede, aparentemente um quadro comum. Mas à noite, quando eu ia dormir, via o rosto de uma velha naquele quadro. De manhã, ele voltava a ser apenas uma paisagem. Eu contava essa história para minha avó, mas ela nunca acreditava em mim. Até hoje, juro que aquilo mudava diante dos meus olhos. O quadro de São Jorge. Certa vez, resolvi faxinar a casa. Tirei o quadro de São Jorge da parede para limpar e, quando coloquei de volta, fui lavar o banheiro. Quando terminei, percebi que havia uma guia pendurada no quadro e eu estava completamente sozinha em casa, com o portão trancado. Lavei a guia numa cachoeira e passei a usá-lo por anos. Depois percebi algo estranho. Sempre que alguém próximo falecia, uma bolinha da guia desaparecia. Restaram 4, tirei e guardei, mas nunca mais usei. O quadro da mulher. Quando eu era criança, morava com minha mãe numa casa alugada bem estranha. Diziam que pessoas haviam sido mortas ali. Na sala havia um quadro de uma mulher de cabelos compridos. Quase todas as noites eu acordava e via a mulher do quadro piscando os olhos e mexendo os cabelos. Eu gritava de desespero e minha mãe corria, virando o quadro de costas. Foi assim por muitas noites, até sairmos daquela casa. Bom, pessoal, e essa aqui foi uma coletânea de pequenos relatos sobre quadros. E se você tiver alguma história sobre quadro, você pode deixar no comentário aqui onde você estiver ouvindo, né? No caso, Spotify ou YouTube, né? No Spotify eu sempre leio os comentários e no YouTube também. Então, deixe seu comentário que eu posso juntar os pequenos relatos e depois fazer uma nova coletânea. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. A outra. Quando eu era criança, estava com minha mãe assistindo a uma novela mexicana, A Outra. De repente, minha mãe ficou estática, olhando para a porta. Perguntei várias vezes: "Mãe, o que foi? O que foi?" Então, olhei para a mesma direção e vi uma sombra branca, com forma animalesca, sorrindo como se zombasse da gente. Minha mãe saiu correndo aos berros, chamando meu pai. E eu me escondi debaixo da coberta, gritando porque também tinha visto aquilo. Quando todos chegaram, a coisa já havia sumido. Eu tinha uns 8 ou 9 anos, mas lembro como se fosse hoje. Tenho certeza do que vi. Aquilo era real. Até hoje, minha mãe se recusa a falar sobre esse assunto. O velório. Eu nunca mais entrei em uma casa com um corpo sobre a mesa de velório. Em 2008, morreu uma menina que eu conhecia muito bem. Ela morreu por falta de sangue e o pai dela se recusou a autorizar a transfusão. O bairro todo ficou revoltado, e eu também. No dia do enterro, trouxeram um corpo para casa e entrei para me despedir. Enquanto chorava, lamentei. Ela era tão nova, não merecia morrer. Nesse momento, o tempo pareceu parar. Todos ficaram imóveis, menos eu. A menina abriu os olhos, chorou e disse que não tinha morrido. Saí correndo, desesperada. E essa não foi a única vez. Quando meu cunhado morreu, aconteceu o mesmo. Ele veio falar comigo. O homem do viaduto das almas. Saindo de Juiz de Fora nos anos 80, nosso carro quebrou próximo ao viaduto das almas, no meio da madrugada. Enquanto esperávamos o socorro no escuro, do barranco surgiu um homem de camisa branca e calça preta, pedindo água. Ele dizia estar confuso e perdido. Com medo, entregamos uma garrafinha, mas no momento em que ele tocou nela, simplesmente desapareceu. O socorro chegou logo depois e ficamos trancados dentro do carro até amanhecer. De manhã, fomos mais à frente e vimos uma cruz na beira da estrada, com o nome e a foto do mesmo homem. Era 1985. Eu tinha 10 anos. Nunca mais voltei àquele lugar. A casa da minha tia. Fui visitar a casa onde minha tia morava.
Todos sabiam que lá aconteciam coisas sobrenaturais. Naquele dia, estávamos eu, minha mãe, minha tia e meu bebê na piscina, que ficava distante da casa. De repente, ouvimos um barulho ensurdecedor, como se alguém estivesse quebrando tudo lá dentro. Minha tia, acostumada, disse para esperarmos. Ficamos uns 30 minutos e quando entramos, tudo estava no lugar. Nada caído, nada quebrado, mas naquela casa já viram um homem, uma senhora, sangue saindo dos azulejos e até o namorado da minha tia sendo enforcado por algo invisível. A namorada do meu primo já sentiu uma mão passando pelo corpo dela, sozinha no quarto. Era uma casa trabalhada na baixaria sobrenatural. A nuvem fantasma. Eu e uma amiga estávamos lanchando no pátio de casa quando uma nuvem em forma de pessoa passou caminhando diante de nós e sumiu. Era plena tarde, quase morremos de susto. As sombras de novembro. Era novembro de 2023, por volta das 6 da manhã. Acordei sufocada de tanto calor e fui dormir no sofá da sala, que era mais fresco. Fechei os olhos, mas senti uma presença. Quando abri, vi uma sombra humana parada bem na minha frente. Levantei devagar sem tirar os olhos dela e fui chamando meu marido até chegar no quarto. Quando entrei, fechei a porta e me joguei na cama. O pior é que percebi um padrão. Essas sombras negras sempre aparecem em novembro e o mês está chegando de novo. A criança na cozinha. Quando eu dormia na casa da minha avó, vi um menino de cabelo liso correndo pela cozinha em direção à porta. À noite, eu ouvia risada de criança e acordava sem entender nada. Minha mãe também viu a mesma criança correndo. E quando foi verificar, não havia ninguém. Até hoje não sabemos quem era aquele menino. Alguns anos atrás, acordei de madrugada sentindo o lençol sendo puxado. Achei que estivesse caindo e ajeitei, mas aconteceu de novo. Na terceira vez, senti uma mão apertando o lençol contra meu pescoço, tentando me enforcar. Comecei a rezar um Pai Nosso. Assim que terminei, o peso sumiu. Abri os olhos e vi meu filho, pequeno, sentado no sofá, com o celular na mão. Nunca esqueci aquilo. A mulher na cama. Meu irmão dizia que às vezes via uma mulher sentar na cama dele e mexer em seu cabelo. Um dia ele dormiu fora e eu tive a brilhante ideia de deitar na cama dele. Assim que apaguei a luz, senti alguém sentando. O colchão afundou. Nunca mais cheguei perto daquela cama. A fumaça branca. Cochilei e acordei completamente travada, só mexendo os olhos. Vi uma fumaça branca envolvendo meu corpo, descendo devagar. Quando ela terminou de descer, consegui me mexer de novo. Dizem que é paralisia do sono, mas alguns espíritas afirmam que é o espírito voltando ao corpo. Não sei o que foi, mas fiquei apavorada. Hoje já me acostumei a ver pessoas que já morreram. Nenhuma me fez mal, apenas passam e me olham. O homem na estrada. Indo para Santa Catarina com 2 amigos, vi um homem parado no acostamento. De repente, ele pulou na frente do carro. Freamos, mas não houve impacto. Ele simplesmente sumiu. O mais estranho, apenas eu e um dos amigos vimos. O outro não viu nada. O garrafão. Uma noite, enquanto dormia, minha rede sacudiu com força. Eu estava sozinho no quarto. Outra vez, conversando com a minha mãe sobre como minha avó paterna havia sido ruim com ela, às 3h30 da manhã, o garrafão de 20 litros de água caiu sozinho no chão. Ninguém mais estava acordado naquela hora. O homem da janela. Em 2012, à noite, olhei pela janela e vi um homem moreno, de cabelo arrepiado e blusa branca, com uma fênix estampada. Chamei minha mãe e quando fomos ver, ele havia desaparecido. Olhei novamente pela janela. Nada. Até hoje eu não sei o que era aquilo. A menina da escola. Sempre fui muito sensível ao espiritual. Na escola conheci uma menina que tinha leucemia. Era linda e tranquila. Conversamos um dia na biblioteca e lembro de cada palavra. Ela melhorou, mas logo depois faleceu. Anos mais tarde, fui visitar uma casa com meus pais e alguns amigos da igreja. Quando entrei, percebi que era a casa dela.
A mãe, acamada, tinha uma cômoda cheia de fotos da filha. Durante a oração, ouvi batidas na parede, como se viessem do outro quarto. Abri os olhos. Todos ainda estavam ajoelhados. Não havia ninguém ali. Até hoje acredito que ela quis mostrar que ainda estava presente. O idoso na nuvem. Minha mãe estava no banheiro quando viu, pela cozinha, uma nuvem escura e dentro dela a silhueta de um idoso de lado. Ela não conseguiu ver o rosto. Era uma casa antiga de aluguel e muito estranha. O tapa invisível. Eu tinha uns 4 anos e estava deitada na rede quando levei um tapa no rosto, do nada. Minutos depois, a marca vermelha de uma mão começou a aparecer. O casal antigo. Voltando para casa a cavalo, por volta das 22 horas, vi um casal com roupas antigas parado na estrada. Perguntaram o que havia acontecido com a casa que ficava ali. Respondi que nunca houve casa naquele local. Eles se olharam confusos. Senti um arrepio e fui embora sem olhar para trás. No outro dia, um morador antigo contou que ali, há uns 60 anos, existia uma ferraria e uma venda. Meus cães, que sempre cheiram qualquer pessoa, nem reagiram naquela noite. O rosto na janela. Recentemente, voltando do trabalho por um beco escuro, vi no vidro de uma sacada das casas a imagem de um ser demoníaco. Era apenas uma sombra, mas a boca se abria e senti um mal-estar forte. Acelerei o passo e comecei a orar a São Bento até chegar em casa. Esse relato aconteceu no ano de 2002, na cidade de Aracaju, Sergipe. Quando eu era criança, costumava ver coisas muito estranhas na casa em que eu morava. Para contextualizar, ela tinha 2 andares, mas o último andar, onde ficavam os quartos, era muito assustador. Eu não costumava subir sozinho, pois sempre que fazia, descia correndo para o andar de baixo. Uma vez quase quebrei o pé por ter visto um vulto estranho. Um detalhe interessante sobre esse outro andar. Ele tinha um corredor longo e estreito que levava para o banheiro. Meus pais sempre cochichavam alguma coisa sobre o que viam, mas não deixavam que eu escutasse. Acredito que para me proteger e evitar que eu ficasse muito mais assustado. Mas um dia aconteceu algo que nunca vou esquecer. Eu estava indo ao banheiro e fui atravessando o corredor muito assustado porque minha mãe não estava em casa. Enquanto eu ia a caminho do banheiro, senti um calafrio muito estranho. Esse banheiro ficava no lado esquerdo do corredor, depois da nossa lavanderia, e não dava para vê-lo. Eu precisaria ligar a luz da área, onde ficava a lavanderia, para poder ir ao banheiro, se quisesse me proteger do escuro inevitável. Mas certo dia, nem consegui ligar a luz. Foi aterrorizante. Logo quando saí do corredor e virei em direção ao banheiro, vi uma silhueta azul de um homem idoso e com pouco cabelo sentado no vaso sanitário. Saí correndo e gritando muito em direção ao quarto da minha mãe e me tranquei lá. Contei aos meus pais e eles ficaram muito impressionados. Disseram para eles fazerem uma vistoria na casa, pois poderia ter algum objeto do antigo morador ou dos antigos moradores. E não é que realmente tinha. Havia uma escova de cabelo e ainda tinha alguns fios brancos presos nela. Depois que meus pais jogaram essa escova fora, nunca mais vi nada. Mas aquela visão que tive, aquela silhueta, sempre estará na minha mente. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.